Então, meus irmãos, nesse terceiro dia nós vamos ver um pouco o diálogo que acontece, entre os amigos de Jó, que são Elifaz, Bildade, Sofá, Eliú, que chega depois, e também aquilo que Jó diz, aos seus amigos. Isso vai tomar mesmo assim praticamente esse diálogo, Jó que fala, depois Elifaz, e assim vão falando os diversos amigos de Jó, vai mais ou menos do capítulo 3, ali o 4, até o capítulo 37. São longos discursos. Começa então, assim no capítulo 3 com um pronunciamento de Jó, mas depois no 4 começa a falar Elifaz de Temã. Essa longa série de discursos que são feitos pelo autor, começa uma longa série de discursos. Elifaz, Bildade e Sofá são feitos pelo autor do livro de Jó, os porta-vozes da visão tradicional da retribuição divina. Eles têm acesso a todos os argumentos disponíveis naquele tempo para justificar essa doutrina da retribuição divina. Vamos ver, por exemplo, no livro dos Provérbios, é muito forte essa equação que parece quase infalível. A sabedoria é igual a uma vida virtuosa. Se você é sábio, você leva uma vida virtuosa. E qual é a consequência disso? O sucesso. Os sábios, os fiéis sábios, acreditavam firmemente na eficácia de um viver justo. Qual era a concepção que existia da retribuição divina? Há uma ordem no universo, e essa ordem pode ser conhecida pelo homem. Se o homem vive em harmonia com essa ordem, a felicidade é assegurada. Elifaz, por exemplo, um dos amigos de Jó, ele afirma que uma pessoa inocente não perece e que uma pessoa reta não é destruída. Por exemplo, em Jó capítulo 4, versículo 7, a gente lê: Lembras algum inocente que tenha perecido, quando se viu um justo exterminado? Então, qual é a lógica aí no discurso de Elifaz? Se Jó está sofrendo, alguma coisa de errado ele deve ter feito. No capítulo 4 de Jó, versículos 17 a 19, nós percebemos uma espécie de eco daquilo que nós encontramos em Provérbios 24, 16, que diz: porque o homem justo cai 7 vezes. E Elifaz desafia Jó: pode alguém ser justo diante de Deus? Talvez o Senhor esteja corrigindo Jó de algum pecado que ele cometeu. Assim, era inconcebível uma pessoa justa estar sofrendo. Os outros 2 amigos de Jó, eles repetem o mesmo argumento, a mesma lógica. Será que Deus perverte o juízo? Será que o Todo-Poderoso distorce a justiça? Deus não rejeitará os retos, nem tomará a mão dos ímpios. Diz Baldad em Jó capítulo 8, versículos 3 e 20, e também Sofá em Jó capítulo 11, versículo 6. Até Eliú, esse quarto personagem que entra em cena depois do resumo final de Jó e da sua causa, ele insiste sempre na mesma doutrina da retribuição divina. Deus paga ao homem as suas obras. Deus retribui ao homem segundo a sua conduta. Isso é o que nós lemos em Jó capítulo 34, versículo 11. O mesmo Eliú, ele diz também que se Jó está sofrendo, é porque o Senhor está corrigindo. Isso no capítulo 3,
versículo 19. E o mesmo Eliú também parece representar a teologia daqueles que acreditam que Deus já não intervém diretamente na vida humana, como nos dias heróicos de Noé e de Abraão. Ao contrário das predições de Eliú, porém, o adversário divino de Jó, e quem é o adversário divino de Jó? Aqui nós não estamos falando de Satanás, porque Jó está, de certa maneira, revoltado contra o próprio Deus, né? Que se torna, naquele contexto, o seu adversário. E ao contrário das predições de Eliú, o adversário divino de Jó mostrará o seu rosto. A cena de Eliú, da fala de Eliú, é assim uma folha, um anticlímax deliberado que retarda a trama e leva o público, que somos nós, os leitores do livro, a esperar um desenvolvimento da trama que é o oposto do que realmente acontece. Vamos ver o que dirá Jó, né? Contra todas as acusações dos seus amigos, Jó ele continua a afirmar a sua inocência perante Deus. Isso a gente pode ler, por exemplo, no capítulo 6, versículos 24 e 25, mas é muito forte o que Jó diz no capítulo 13, versículo 15. Vejam que afirmação forte. Ainda que Deus tente me matar, eu o aguardarei para me defender na sua presença. E isso já seria a minha salvação, pois o ímpio não comparece diante de Deus. Também em outra passagem a gente poderia ver, mas não dá tempo, que é o capítulo 27, versículos 5 e 6, vocês podem verificar depois. Jó, ele não consegue entender a causa do seu sofrimento e ele reclama. Ele diz a Deus no capítulo 10, versículo 2, não me condenes, faze-me saber o que tu tens contra mim. É muito forte assim a franqueza, a coragem desse homem em dialogar com Deus. E quanto nós precisamos disso, né? Uma vez eu lembro que falando com um parente que tinha perdido uma pessoa muito cara, eu dizia, você precisa dizer para Deus o quanto você está com raiva dele, né? Jó, ele não sabe que Deus não é a causa do sofrimento, do seu sofrimento. E no capítulo 9, versículo 24, ele vai dizer, quem é que está fazendo tudo isso que eu estou passando? Se não ele, se não Deus, né? Aquele seu adversário divino. Completamente mergulhado no sofrimento, a partir da profundidade da sua fraqueza humana, Jó, ele grita, tenho eu por acaso a força das pedras? Ou a minha carne é de bronze? É como às vezes a gente diz, será que Deus pensa que eu sou de ferro? Isso no capítulo 6, 12. E Jó se entrega à queixa e fala da amargura de sua alma. No capítulo 10, versículo 1, ele vai dizer, eu estou enjoado da vida. Eu vou me entregar às queixas, desafogando a amargura de minha alma. É a sua única consolação, se isso pode ser chamado de consolação. Aquilo que ele diz no versículo 21, no capítulo 21, versículos 2 e 3. Ouvi atentamente as minhas palavras, seja esse o consolo que me dais. Tende paciência enquanto falo, e quando eu terminar, poderás caçoar de mim. Jó, porém, ele nunca amaldiçoa Deus nas costas de Deus, né? Como Satanás tinha dito no prólogo do livro. Deixa acontecer alguma coisa má contra Jó, contra a sua família, toque nos seus bens, e você verá que ele vai falar mal de você, Satanás dizendo para Deus, né? Nas suas costas. E em vez disso, Jó, ele quer vir diante de Deus
entre aspas, cara a cara, para defender a sua causa. No capítulo 13, nós vemos isso nos versículos de 13 a 18. E as palavras de Jó, elas são quase sempre dirigidas a Deus em forma de oração. Mesmo quando Jó dialoga com seus amigos aqui é meio assim, quase entre aspas, né? Porque não sei se eram tão amigos assim. Mesmo quando Jó dialoga com seus amigos, a presença de Deus num certo sentido, pressuposta. Ele firmemente, lá no fundo, Jó acredita que Deus está lá, mesmo que ele se sinta abandonado. E desse paradoxo emerge um grito de esperança, que a gente lê no capítulo 19 do livro de Jó, versículos 25 a 27. Eu sei que o meu vingador vive e que finalmente ele se levantará sobre o pó, a quem eu próprio verei. Os meus próprios olhos, não os olhos de outros, o contemplarão. Na minha carne eu verei a Deus. O meu íntimo é consumido pelo desejo, diz Jó. Jó, ele quer ver a Deus. Seria suficiente se Deus lhe desse atenção. Essa breve evasão da fé de Jó, dos limites insuperáveis da sua condição mortal, para satisfazer uma necessidade de justiça, numa situação de desespero, são o prelúdio à revelação explícita da nossa ressurreição corporal, como nós leremos mais adiante no livro dos Macabeus, o segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículo 9. Meu irmão, minha irmã, aquilo que fica forte, assim, pelo menos para mim, né, daquilo que nós estamos vendo hoje, é essa parresia, essa franqueza, essa abertura de Jó na oração. E nós precisamos ter isso, o Papa Francisco fala muito disso, da gente ter essa coragem de, diante de Deus, colocar aquilo que está no nosso coração. Às vezes a gente acha que rezar é ser bem comportadinho diante de Deus, né? A gente precisa, se for necessário, até mesmo brigar com Deus na oração. A gente vai ver mais adiante, nos próximos dias, né? Fazer um paralelo entre essa passagem de Jó e a passagem de Jacó, que luta com o anjo lá no livro do Gênesis, né? Com esse ser misterioso, né? Às vezes a gente precisa, como dizia uma vez um pregador, rolar no chão com Deus, né? Brigar com Deus, né? Uma vez eu comentava de um orfanato que a comunidade Shalom cuidava, né, lá em Senhor do Bonfim, na Bahia, que às vezes as crianças chegavam para os irmãos da comunidade que trabalhavam nesse orfanato e diziam: tio, me bata, né? Eles diziam: mas você não fez nada, você não está merecendo. Mas para aquelas crianças que eram órfãos de pais vivos, porque os pais não estavam mortos, mas tinham praticamente abandonado aquelas crianças, o que elas mais queriam era atenção. Mesmo que essa atenção significasse bater neles, né? E às vezes os filhos, né, de vocês que estão escutando, às vezes querem isso, eles querem atenção, e aí ficam se comportando mal, porque para eles é melhor que briguem com eles do que a indiferença, né? Então, às vezes, meu irmão, para Deus, Ele quer muito mais a sua atenção, né? Ele quer muito mais, é preferível para Deus que você brigue com Ele do que a sua indiferença, né? A sua indiferença, né? E Jesus, Ele preferiu viver tudo aquilo que Ele viveu na sua paixão e morte, né? E quanto bateram nele, né? Na cruz,
na sua paixão e morte, né? Mas ele preferiu viver tudo aquilo do que a indiferença, o abandono e o ódio dos homens.